Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo que é um pouco mais educacional. Nós já chegamos à análise de cenário. Nós estamos no vídeo 69, esse aqui é um vídeo que eu tinha feito antes, o número 68, então ele está indo em forma desordenada, mas é o vídeo de 68, então, sendo que nós já estamos no vídeo de 69. E eu confesso para você que é um dos vídeos mais difíceis que eu produzi, porque, pelo menos para mim, né? Para mim foi difícil de fazer, porque eu tentei colocar de uma forma muito didática a ideia de inflação e como você pode interpretar, fazer a interpretação correta, por isso que é análise de cenário, de forma que você vá na direção de tomar uma decisão mais ajustada em relação à sua carteira, na medida que você compreende o que significa inflação. Então, eu espero que eu tenha acertado na mão, não garanto muito, mas espero que eu tenha acertado. E já vou passar aqui para o vídeo para tentar levar para você como foi que essa ideia aqui do canal chegou a ser construída. Antes de ir adiante com esse vídeo, depois de revisar o que foi feito nesse trabalho, eu vi que vai ser necessário fazer um segundo vídeo, onde eu vou esclarecer alguns pontos que me pareceram não ficaram claros nesse tema que eu considero da inflação muito complexo e difícil de colocar de uma forma muito sintética em apenas 20 ou 30 minutos. Então farei o segundo vídeo esclarecendo mais detalhes para que você tenha uma real compreensão do que significa a interferência do governo no sistema monetário e com isso gerando inflação que pode trazer prejuízos para você se você não souber como se proteger. Também espero que o vídeo não fique longo. Se você acompanha o canal, sabe que recentemente eu tive no exterior, eu tive num paraíso fiscal de língua espanhola, e lá eu encontrei esse livro aqui. Ele tem duas partes, né? O Manifesto do Partido Comunista e o Capital. É o livro aqui do Karl Marx e do Friedrich Engels. Na verdade, esse livro está aqui, né? Eu comprei esse livro por uma razão. A qualidade do material com que ele é feito é uma coisa. Eu não tenho nenhum livro aqui que seja dessa qualidade, com a capa, a gramatura da folha. E interessante que a gente sempre faz uma releitura sobre esses livros e eles trazem algumas ideias assim que a gente às vezes acaba tinha ficado no passado, né? Mas aqui, se você for no manifesto do Partido Comunista, na parte no capítulo onde se fala sobre o comunista e o proletário, lá no final você vai encontrar aqui os caminhos, né, para chegar no tal do comunismo. Tem 10 itens aqui que são recomendados. Eu vou ler 4 aqui para você entender do que eu estou falando. Veja bem o que é dito aqui no livro. Nesse caso, aqui nesse livro está na página 81. Eu vou traduzir aqui. Tá? Expropriação da propriedade territorial e aplicação, ele chama de renda, mas é quando então, a terra é expropriada e no caso dela ser arrendada, que é uma espécie de aluguel, isto vai para os gastos do governo. Ou aqui ele fala do Estado. Forte, o segundo, né? Forte imposto progressivo. Imposto progressivo é o seguinte: quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Abolição do direito de herança. E 4, eu vou ficar no 4 aqui para não ir muito adiante, porque hoje a gente quer falar de inflação. Confiscação da propriedade de todos aqueles, né, que acabarem emigrando do país, indo embora do país, e aqueles que são rebeldes ao sistema. Então veja, é o Estado gordão, o Estado comandando. Tem um detalhe aqui que eu achei bastante interessante, que é o item 5. Mas veja o que ele diz no item 5 aqui. Ó. Centralização do crédito no Estado. O Estado é a mesma coisa que o governo aqui no caso desse livro. Por meio de um banco nacional com capital de Estado e regime exclusivo. Ou seja, só eu, Estado, posso emitir a moeda, fazer os créditos e captar aquilo que for decorrente dos juros em função desses empréstimos. Ou seja, tudo, na verdade, em outras palavras, é tudo na mão do governo. Outro livro que faz parte do nosso arcabouço, aqui, na verdade não é do nosso arcabouço, que faz parte da nossa biblioteca, que compõe os nossos estudos que nós fazemos principalmente para fins de entender o macro e ajustar os nossos investimentos. Esse livro aqui chamado Ação Humana. Veja que o escritor dele, Ludwig von Mises,
ele é da escola austríaca, ele chama isso de um tratado de economia, que é esse livro que eu tenho aqui na mão, aqui. É um livro bem mais grosso. O Mises, ele escreveu vários livros, muitos livros. E nesse Ação Humana, ele, é como se ele concatenasse assim, a ideia geral de toda a obra dele. E, entre outras coisas, ele contesta, né, o capital e aquelas ideias comunistas. Então ele dá uma outra visão, mas o mais importante aqui para trazer para você é por que o livro se chama Ação Humana. Porque se você retirar tudo dentro do processo econômico, o que resta é essa troca entre pessoas, onde a pessoa tendo uma propriedade, e a propriedade aqui pode ser qualquer tipo, né, intelectual, financeira, capital, livros, né, ele tendo a propriedade, ele faz uma transação livre com outra pessoa, onde os dois eles têm um ganho de uma forma ajustada. É uma visão totalmente diferente do capital e rebate praticamente todas as premissas que formaram essa obra do Karl Marx. E estando no exterior, eu descobri essa obra aqui do Dr. Ricardo Manuel Rojas. Ele escreveu esse livro chamado La Inflación como Delito. Esse é um livro que ele não tem no Brasil, nem onde eu estava tinha. Então eu tive que me contentar com a versão digital aqui do Kindle. Agora apareceu ali o livro, A Inflación como Delito. O Dr. Ricardo Rojas ele é um jurista argentino, e a Argentina, nesse momento, ela passa por um processo de alta inflação, já está acima dos 100% no anualizado, uma tendência de uma hiperinflação. Então, me parece que no momento assim, ninguém melhor para falar sobre inflação do que os argentinos. E as ideias que estão nesse livro são as que eu trago hoje para falar e explicar esse conceito que existe por trás de inflação. E além disso, eu assisti esse vídeo, eu modifiquei ele um pouco, assim, porque a pessoa em si não interessa, mas o conceito que é dito, ele interessa. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Por 16 anos no mercado financeiro e até vem produzindo conteúdos diariamente para te deixar a par do que acontece, não apenas no mercado financeiro local como no mundo, mas aquilo que explica a mudança do preço do fio quando a gente vai na padaria ou da gasolina quando a gente vai abastecer os nossos carros. Bom, vamos lá. Hoje, nessa segunda-feira, a gente viu notícia que a OPEP, os principais países exportadores e produtores de petróleo, diminuirão a partir de maio a sua produção de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O preço do barril está subindo 6%. Isso afeta naturalmente a inflação. Uma inflação mais alta, que ainda está pressionada nos principais países do mundo, faz com que eles tenham que subir mais a sua taxa de juros, que desacelera a economia. Pois bem, essa é a grande briga dos Estados Unidos. Continuarão subindo as suas taxas de juros e freia a economia e segura a inflação, ou não sobe a taxa de juros, evita que algumas empresas possam quebrar, mas deixe que a inflação continue a correr o poder de compra da população. Ou seja, a ideia que está trazendo aqui é o seguinte: a OPEP ela reduz a sua produção, se tem uma menor oferta, significa e mantida a demanda, significa que é um aumento dos preços locais. E o que ele quer dizer é que se esses preços aumentam, isto afeta a inflação. O que no nosso entendimento não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Quer ver o negócio? Tudo bem, a gasolina fica mais cara no posto. E pode ser que o combustível ou o transporte, que é onde vai acarretar o impacto final, seja importante para você. E você não vai deixar de abastecer. Mas se você continuar abastecendo, o mais provável é que outros produtos que faziam parte do seu consumo, vamos supor aqui, só estou imaginando, para fins de exemplo, o limão. Você vai deixar de comprar limão. Quando você deixa de comprar o limão, e outras pessoas tomam decisões semelhantes, o preço do limão, ou seja, começa a ter menor demanda, ele cai no mercado. Ele tem uma baixa. Se ele tem uma baixa no mercado, significa que existe um equilíbrio agora de subida e queda de preço. Mas alguém pode dizer o seguinte: sim, só que o combustível ele influencia toda a cadeia, porque na realidade o que vai acontecer é que o transporte fica mais caro, consequentemente o produto vai chegar onde você compra de forma afetada por esse acréscimo do combustível. Mais ou menos, porque na realidade, aqui do outro lado do limão, vamos supor que você compra o limão no saquinho, que é um dos insumos ali para o produto final, que é o limão ensacado. Se você deixou de comprar limão, se ele baixou o preço, essa é a parte importante, significa que ele provavelmente esteja vendendo menos, vai estar vendendo menos, e vai deixar de
colocar menos insumo, esse saquinho, no seu produto. Se ele deixa de ter, o fabricante do saquinho, ele está vendendo menos também. E, consequentemente, ele faz uma redução do saquinho. Isto para dizer que não são os custos que afetam os preços, são os preços, é o contrário, que afetam os custos. E dessa forma, o mercado ele se equilibra. Se houver inflação, é uma coisa muito residual. A inflação não está no aumento isolado de um produto qualquer no mercado. Veja, por exemplo, esse raciocínio que eu trago lá do livro do Dr. Ricardo Rojas. Se eu falar para você sobre inflar um pneu, você vai entender ou vai levar a sua imagem uma cabeça na sua cabeça, né? Ou vai levar a sua cabeça uma imagem como essa: alguém enchendo o pneu de um carro, enchendo de ar. Se eu falo em inflar um bote, você vai ter como imagem alguém aqui pressionando uma bomba para encher um barco que está ali atrás, um barco inflável. Se eu falar para você sobre inflar colchão d'água, você vai imaginar um colchão que você vai encher de água. Então, inflação é encher o quê do quê? É encher o mercado de dinheiro. Por isso que é inflação. O governo ele tem 3 formas de arrecadar recursos. Pode ser através dos impostos, pode ser através de venda de títulos, que é mais ou menos aqueles títulos do Tesouro, onde para aqueles títulos ele vai pagar um ágio conforme o risco dele devolver o dinheiro com os juros. Quanto maior o risco, maior é a taxa de juros. É assim que equilibra. E é por isso que o banco, às vezes o Banco Central, né, mantém esses juros mais altos, porque ele também é um dos maiores consumidores desses títulos. E depois, que eu acredito assim, poucos sabiam, ele arrecada através da inflação. Esse é o exemplo que eu dei para o meu professor de música, você já vai entender. Para você ter uma moeda circulando no mercado, você precisa associar ela a algum lastro que seja consistente. Aqui eu estou escolhendo. O Brasil ele tem o lastro em dólar, são as reservas. Agora está em moeda chinesa também e outras moedas em euro. Neste caso aqui do nosso exemplo, eu vou pegar o ouro. Então, essa barrinha de ouro, eu vou usar para colocar no mercado bolinhas de ping-pong, para eu não circular com as bolinhas de ouro. Então, o mercado normal, o que acontece? Lembra da ação humana do livro do Mises? Olha aqui, ó. Nós temos uma pessoa que vai fazer uma troca com outra pessoa. Essas duas pessoas, nesse processo de troca, você vai reparar que a bolinha ela vai ter sempre um ritmo, toda vez que bate na raquete aqui do menino. Então eu vou contar com você. Ó. O ritmo é assim, ó. Tum, 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 tum. E é por isso que eu usei com o meu professor de música aqui, para ele entender que o ritmo, que é o que ele entende, toda vez que há essa troca, significa, nesse ritmo, o mercado ele está regulado pela quantidade de bolinhas que foram postas no mercado em função desse lastro que nós temos do outro lado, que são as barrinhas de ouro. Mas o governo, ele normalmente, ele gasta mais do que arrecada. Então ele precisa ter formas de aumentar a sua arrecadação. Então ele vai e coloca impostos. Só que impostos, eles crescem até um patamar que depois não se consegue mais arrecadar tanto. A venda de títulos, elas às vezes ficam, de certa forma, dentro do seu limite, porque o governo tem uma dívida que, se ela cresce demais, o governo acaba se tornando insolvente. Então ele precisa pagar aquilo que ele já vendeu de títulos no passado. Então ele precisa fazer uma composição de equilíbrio. Então chega um ponto que ele não consegue mais alocar títulos no mercado. E uma das saídas que ele tem é exatamente a inflação. E o que o governo faz? Em vez de ter uma bolinha por barra, ele agora coloca uma bola a mais para cada barra. Só que, quando ele faz isso, você não percebe imediatamente. Quando o governo ele coloca mais moedas no mercado, ou mais bolinhas no caso, veja que o efeito que acontece é esse. O ritmo agora, que nós vamos computar, vai ser aqui na raquete do menino, de novo, toda vez que ele bater na raquete. Então agora vai ser
uma em cima e uma embaixo. Então nós vamos ter assim, ó, veja o ritmo aqui, ó, tum, 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 tum. Veja que o ritmo ficou acelerado. Só que tem uma questão aqui, que o efeito com que isso se espalha, ele é retardado. O governo já sabe que esse ritmo está acelerado. Então ele é o primeiro a colocar a mão no dinheiro. É o primeiro que se utiliza desse processo. Depois, logo em seguida, vem os funcionários públicos. Veja que quando o judiciário aumenta o seu salário, não tem previsão orçamentária. Quando o legislativo aumenta seu salário, essa elite do funcionalismo público é a segunda que se beneficia desse processo de ter mais recursos. O que significa com isso? Que se antes se comprava um pãozinho com uma bolinha, ele agora consegue comprar 2 pãozinhos com uma bolinha, antes que você perceba que a velocidade do processo aumentou. Ou seja, eu falei em pãozinho, mas pode ser em qualquer outra propriedade sendo adquirida, até intelectual, se for o caso, porque essa velocidade ainda não está. Isso vai depois para os bancos, os conglomerados, grandes conglomerados empresariais, isso vai descendo até que um dia chegará em nós. E aí, veja o efeito, que é o retorno do mercado ao seu ritmo normal. Veja aqui, ó. Tum, tum, tum. Só que agora, como você pode verificar, nós temos 2 bolinhas. Então tem mais bolinhas no mercado que tinha antes para comprar a mesma coisa. Então quem comprou primeiro se deu bem, quem comprou por último vai ter a defasagem, por exemplo, do seu salário. Esse é o efeito inflacionário. Distribuir dinheiro no mercado por conta de uma decisão unilateral do governo. E com isso, a consequência é que, primeiro, vem o empobrecimento, que você está adquirindo menos, e a consequência é que você tem um governo se justificando nos seus gastos mais elevados. E é daí que vem a ideia de que o nosso jogo com o governo é um jogo de gato caçando rato. Mas não é, digamos assim, lúdico, como o Tom e Jerry. Na realidade, o felino é um pouquinho maior. Esse aqui é o ligre, que é um híbrido do leão com o tigre, e é considerado o maior felino do mundo. E nós somos esse ratinho aqui. Nós somos pequenininhos, nós somos esmagados com um pequeno movimentar de pata desse estado gigante que está aí. De forma que a gente sempre coloca numa condição de estar escapando dessas armadilhas que o Estado, que o governo vem colocando para nós, como, por exemplo, é o fator inflacionário. E uma das formas de proteger o nosso patrimônio, justamente dessas garras pesadas do Estado, é através dos investimentos que nós fazemos através do nosso método na Bolsa de Valores. Se você acompanhar o canal, você vai ver como nós atingimos esses objetivos e suplantamos esse que antigamente era o fantasma da inflação, mas eu acho que está mais para o ligre da inflação, que é essa arma que o governo tem para retirar cada vez mais do nosso bolso em proveito próprio. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, eu espero realmente que você tenha gostado, que eu tenha conseguido explicar, porque o assunto ele é muito difícil de transformar numa maneira fácil, mas caso você tenha dúvidas, coloque aqui embaixo para mim, eu coloco naquele vídeo, naquela sequência de vídeos que eu faço, que é sobre toques da Bolsa, onde eu vou respondendo as perguntas que você tem, principalmente nessas questões aí inflacionárias de alguma coisa que eu não consegui deixar adequadamente explicada. Porque assim, desse jeito, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.